Olá, doutoras, olá, doutores. Eu falei com vocês que bastava vocês fecharem aquela tela, abrir essa e eu estaria aqui de novo por mais 30 minutos tagarelando com vocês. Pois bem, voltamos. E aí, sem perder muito tempo, nós vamos falar agora de uma outra classificação de bens, que são a classificação dos bens divisíveis ou indivisíveis, né? Sendo que os divisíveis são aqueles que suportam a repartição sem alteração da sua substância ou diminuição considerável. Veja que o texto de lei fala diminuição considerável do seu valor ou prejuízo para o uso a que se destinam. Então, essa qualificação aí nos conduz a identificar os bens como bens divisíveis. Por sua vez, o lado contrário da moeda, nós temos os indivisíveis. Lembrando que essa indivisibilidade pode ser por sua natureza, né? Pode ser por determinação legal, ou seja, quando a lei impõe, como no caso da hipoteca, o módulo rural, né, que é o mínimo de área em que se pode dividir um bem, que é um módulo rural, aí para o pessoal de direito agrário tem essa limitação. A herança também já está determinada, né, um bem imóvel indivisível. Nós temos também por convenção das partes. O artigo 1320 do Código Civil diz que a gente pode determinar a indivisibilidade de uma situação condominial por 5 anos, prorrogáveis por mais 5. Né? Existe aí até uma discussão dessa expressão da prorrogação, como é que deve ser interpretado. Eu me filio à maioria da doutrina que diz que essa indivisibilidade do regime condominial pode ser feita de 5 por mais uma prorrogação apenas por mais 5, levando aí a um patamar de 10 anos. Essa indivisibilidade, ela tem que ser estabelecida em contrato, por isso que é uma das modalidades de indivisibilidade por vontade das partes. Temos também a indivisibilidade por caráter econômico, e acabou saindo ali pela sua natureza 2 vezes, eu peço desculpa, né? Pelo seu caráter econômico, que seria aquela possibilidade de você dividir o bem, né? Apesar dele ser naturalmente divisível, mas quando você divide ele, ele perde a sua substância econômica. Olha só, nosso ícone aí, temos então mais uma observação. Essa parte, existe uma parte do texto, existe uma parte no texto legal que nos chama a atenção, e aí eu quero avocar aqui mais uma vez os professores Luciano Figueiredo e Roberto Figueiredo, porque eles chamam a atenção, porque nós temos os bens que podem ser classificados como materialmente consumíveis e podem ser classificados também como juridicamente consumíveis. E aí aqui eu vou voltar grandão para conversar com vocês, para a gente enxergar isso de forma bastante clara. O artigo 86 do Código, ele nos diz o seguinte, olha só, são consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, vírgula, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Por esse texto de lei, pelo texto de lei que se encontra no artigo 86, nós temos aqui uma classificação de bens materialmente consumíveis e bens juridicamente consumíveis. Então, quando o texto de lei fala, são consumíveis os bens móveis cujo uso importa em destruição imediata da sua própria substância, nesse ponto aqui nós estamos falando de bens materialmente consumíveis. Seriam os alimentos, por exemplo. Depois ele vem e fala, sendo também considerados tais, ou seja, consumíveis, os destinados à alienação. Nesse ponto aqui, a doutrina nos diz que esses bens seriam os bens juridicamente consumíveis. E aí, neste ponto, você tem que perceber que a ideia de alienação não está só com a perspectiva de venda. Alienação é transferência de propriedade. Sendo assim, continuando ainda na percepção dos autores, todos os bens que estão para alienação, todos os bens que estão aptos à alienação, salvo efetivamente aqueles com cláusula de inalienabilidade, eles podem ser qualificados como juridicamente alienáveis, apesar de materialmente alienáveis não o serem, materialmente consumíveis não serem.
tá? Então, eles podem ser qualificados como juridicamente consumíveis, apesar de materialmente consumíveis não o serem. Legal? Então, tranquilidade nesse ponto, né? Nós temos os consumíveis materiais e nós temos os consumíveis jurídicos. Artigo 86 do nosso Código Civil, tá? Artigo 86 do nosso Código Civil. Vencida essa classificação, deixa eu abrir aqui, vencida esta classificação, nós temos os bens ainda nesse desenho de bens considerados em si mesmo, nós temos os bens singulares e temos os bens coletivos, tá? Os singulares são aqueles, como o texto está dizendo aí, que são qualificados pela sua individualidade, sendo observados como unidades autônomas. Já os coletivos são aqueles considerados em conjunto, tá? Você também pode encontrá-los como universais, e eles são vistos como um todo homogêneo, tá? E aí aqui estão aqui para vocês os textos respectivos do artigo 89, 90 e 91. Tá? A gente não tem muito o que discutir aqui. Mas temos observações. Olha a nossa primeira observação aparecendo aí. A gente não deve confundir bens singulares e coletivos com os bens simples e compostos. Lembra aí a nossa doutrina, lembra aí, por exemplo, o Flávio Tartucci. Os bens simples são aqueles bens que constituem-se um todo homogêneo, e esse todo homogêneo ele é verificado como um bem só. Já os bens compostos são aqueles bens que são identificados a partir da formação e união e reunião de outros bens. Como, por exemplo, eu coloquei aí o caso do carro, mas a gente também pode visualizar o caso de uma bicicleta, né, que é formado aí por um composto, vou botar a expressão composto, por um composto de outros bens, como rodas, pedais, banco, guidão, freios, cabos e etc. e tal. Então, a reunião desses elementos, acabam formando um bem composto, mas que é singular, tá? Então, não confunde bem simples, que é um bem singular formado por ele próprio, e os bens compostos, que podem ser bens singulares formados por outros bens, tá? Formado pela união de outros bens. Então, cuidado nesse ponto aqui, atenção. Vencido esse ponto, né, vencido esta perspectiva dos bens considerados aqui em si próprio, né, que a gente encerra aqui, a gente passa para uma outra noção de classificação, o nosso segundo bloco, que são a classificação dos bens em relação aos outros bens. É chamado bens reciprocamente qualificados. E aí, quando a gente fala em bens reciprocamente qualificados, a gente tem que trazer imediatamente aquela noção de bem principal e bem acessório, né? A gente tem um bem, que é o principal, e a gente tem um outro bem que gravita, né, a sua existência, que justifica a sua existência em razão desse bem principal. É o que a gente chama, então, aí, teoria da gravitação jurídica. Teoria da gravitação jurídica. Aquela velha e tradicional frase que a gente já entende desde quando nós somos da graduação, que o bem acessório segue a mesma sorte do bem principal. Significa dizer que o que vai acontecer com o bem principal também acontecerá aí com o bem acessório. Já que a gente está numa fase de concurso público, a gente está numa fase de aprimoramento do nosso conhecimento, eu tenho que chamar a atenção de vocês, tenho que advertir a vocês que um detalhe, que o princípio da gravitação, ele não é absoluto. Tá? Essa ideia de que o bem acessório segue o principal não é uma ideia absoluta. Calma, não errem isso. Não são em todas as hipóteses que isso acontece. Por exemplo, a gente tem a hipótese da acessão invertida trazida aí pelo Código Civil. E o que é a hipótese da acessão invertida? O Código diz que quando o valor da construção, né, o valor da acessão, for maior do que o valor do principal, na verdade, o dono, né, na discussão de quem é a propriedade da acessão, ela se sobrepõe ao bem principal. Ou seja, nesse caso a gente inverte o bem acessório, ele comanda o bem principal. E a gente também tem a hipótese das pertenças,
que, salvo previsão legal, as pertenças não seguem o bem principal. Então, cuidado. O princípio da gravitação jurídica não é absoluto. Vou voltar a dizer. O princípio da gravitação jurídica não é absoluto, tá? Cuidado nesse ponto. E aí, para que a gente possa ilustrar, deixa eu puxar aqui o nosso slide, para que a gente possa ilustrar essa questão de bem acessório principal, está aí no nosso artigo 94 do nosso Código Civil, artigo 94 do nosso Código Civil, e a gente tem como bens reciprocamente considerados os frutos, produtos, pertenças, benfeitorias e partes integrantes, tá? Estão aí, então, nossos bens reciprocamente considerados. Bom, começando então com frutos e produtos, nós temos os dois aqui, e nós temos peculiaridades bastante interessantes neles. Os produtos, pessoal, são aqueles bens que são gerados pelo bem principal, mas quando afastados do bem principal, afetam a sua substância, reduzindo sua perspectiva econômica e reduzindo suas características. É o que acontece, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui, é o que acontece, por exemplo, com a mina de carvão. Você vai ali, vai tirando a mina de carvão, vai tirando o ouro, por exemplo, numa mina de ouro, vai chegar um momento que a substância da mina vai diminuindo, até que ela vai ser literalmente um buraco. E aí você vai poder usar até por caráter histórico, mas não mais por extração de carvão ou extração de ouro. Você pode até me dizer que o ouro e o carvão ele vai se renovar ao longo do tempo, mas ele vai levar tanto tempo para fazer isso que não nos interessa mais. Então os produtos são aqueles bens que são afastados do bem principal, e esse ato de afastar do bem principal acaba afetando a sua substância, tá? Acaba afetando a substância do bem principal. Os frutos é o lado inverso desta moeda. São aqueles bens que são produzidos pelo bem principal e são retirados do bem principal sem que haja, contudo, ofensa ao bem principal. Um grande exemplo, mais fácil de todos, para a gente visualizar aqui de forma rápida dos frutos, são as frutas, por exemplo. Você chega lá, mais ou menos em janeiro, é o tempo de você colher manga. Aí você chega no pé de manga, colhe as mangas, o pé fica ali, já que se você não matar o pé, né, se você só colher as mangas, você vai colher as mangas, muito provavelmente em janeiro do ano que vem haverá novas mangas, um volume maior, um volume menor, mas haverá novas mangas. Então os frutos são aqueles bens acessórios que, quando afastados do bem principal, não resultam em sua alteração de sua substância, tá? Os frutos, eles são divididos em 3 hipóteses, está aí na tela. Os frutos naturais, os frutos industriais, civis, também chamados de rendimentos. Os frutos naturais são aqueles frutos que surgem e existem sem qualquer intervenção humana. Os frutos industriais são aqueles frutos que, para existirem, precisam da intervenção humana. E os civis, e aí os rendimentos, são a perspectiva econômica do bem principal. Só um detalhe aqui para vocês. Uma certa vez caiu em uma questão dizendo que o auxílio, né, no ato de parir de um animal, né, feito por um veterinário, a retirada de um bezerro, por exemplo, de uma vaca, tornaria o bezerro um fruto industrial, porque teve a intervenção humana. Essa perspectiva ela é falsa. Cuidado, tá? Essa perspectiva ela é falsa. Não é porque o ser humano auxilia na colheita, né, do fruto, afastar o fruto do bem principal, que será industrial. Eu aplico a mesma ideia à inseminação artificial. Isso é natural ainda. O fruto industrial é aquele que não existe sem a intervenção humana, tá? Sem o ato criativo do ser humano. Perfeito? Essa é a diferença entre o industrial e o natural. E os civis são os rendimentos. É a perspectiva econômica. É o aluguel, é o rendimento da caderneta de poupança, é os juros compensatórios. Isso são os frutos civis. Ok? Eu vou falar de fruto civil daqui a pouquinho, com mais detalhe. Olha o nosso exemplo. Quando a gente vai trabalhar com um fruto e o bem principal, a gente tem uma subclassificação. Veja, são considerados como frutos pendentes aqueles frutos que ainda se encontram vinculados ao bem principal. É esse o nosso exemplo aqui da nossa árvore, né?
cerejinha ali, é um fruto pendente. Se eu afasto esse fruto pendente, ele é chamado de fruto colhido ou percebido, tá? Colhido ou percebido. A doutrina mais cuidadosa, e eu acho que isso aí é muito preciosismo, mas vamos lá. A doutrina mais cuidadosa diz que fruto colhido é aquele que foi retirado mecanicamente. E o fruto percebido é aquele fruto que foi retirado naturalmente. Então, por exemplo, se um fruto cai de uma árvore, ele é percebido. Se eu chego lá e tiro esse fruto, ele é colhido. A maioria da doutrina não faz diferenciação entre essa modalidade. Deixa eu voltar grandão aqui. Tá? A maioria da doutrina não faz diferenciação entre essa modalidade. Colhido ou percebido é utilizado como sinônimo. Mas, como eu estou dizendo a vocês, vamos trabalhar aqui com o excesso. Tá? Então, pendente é aquele que está vinculado ao bem principal. Colhido aquele que já foi afastado. Percipiendo são os frutos que deveriam ser colhidos, mas ainda não foram. Então, é o fruto que passou do momento da colheita. São os percipiendos. Salomão, percipiendo é fruto estragado? Não. Percipiendo é aquele fruto que já deveria ter sido colhido, mas não foi colhido ainda. Tá? Se os frutos foram colhidos e já foram consumidos, ele é classificado como fruto consumido. Se os frutos foram colhidos e foram guardados na caixinha, por isso que eu coloquei a caixinha ali naquele exemplo, ele é classificado como fruto estante, fruto estante, ou seja, fruto que está guardado. Tá? Então a gente tem algumas classificações. Pendentes são aqueles frutos que estão vinculados ao bem principal. Percebidos ou colhidos são os frutos que são afastados do bem principal. Percipiendos são os frutos que deveriam ser afastados do bem principal, porque já chegou o seu período de colheita, mas não foi ainda. Consumidos, os frutos que já foram consumidos e afastados e consumidos. E frutos estantes são os frutos que foram afastados e encontram-se guardados, tá? Estantes. Legal? Beleza. Seguindo um pouco mais, a gente aqui tem que abrir um parêntese para a gente falar dos frutos civis. Por quê? Porque os frutos civis, eles têm uma diferença entre os frutos naturais e os frutos industriais. Os frutos naturais e os frutos industriais, pessoal, eles são qualificados como colhidos quando eles são afastados do bem principal. Então, o fruto industrial e o fruto natural, ele tem um momento certo para a sua colheita. Como eu falei com vocês aqui brincando, mais ou menos aí em janeiro a gente colhe a manga. Então, é o momento de colheita daquele fruto natural. Os frutos civis, pessoal, eles são colhidos dia a dia. Dia a dia. Todo dia vence um fruto civil. Tanto que se você for assistir o jornal de sua preferência, quando chegar na fase de economia, né, na parte de economia do jornal, você vai ver lá que ele vai falar assim: o rendimento acumulado da caderneta de poupança é X. O que significa o rendimento acumulado da caderneta de poupança? Significa que durante um prazo de 30 dias, dia a dia, a poupança rendeu tanto. Tanto que é bom que você olhe no regramento do seu rendimento, da sua aplicação, se você precisa esperar o período de 30 dias. A poupança, por exemplo, apesar dela render dia a dia, ela só vai te pagar se você ficar os 30 dias. Se você não ficar os 30 dias, se você resgatar antes desse período, ela não te paga os frutos, apesar da colheita dia a dia, mas isso aí é um acerto entre as partes. O aluguel, por exemplo, quando você fala, olha, o meu aluguel por mês é R$3.000, você está dizendo que, na verdade, o seu aluguel é de R$100 por dia. R$100 por dia, tá? Então, você está dizendo, cada dia gera R$100 e você vai fazer a colheita disso no final de 30 dias, que vai te dar 3.000. Mas, tecnicamente, é dia a dia. Veja o que acontece, por exemplo, com as diárias de hotel. A diária de hotel é a grande representação da colheita de um fruto civil, que ele é feito dia a dia. Estacionamento de veículo também, se você prestar atenção, ele tem um valor máximo. Ah, Salomão, mas no estacionamento de veículo eu pago por hora. Beleza. No motel também você paga por hora. Mas aí por quê? Porque ele pega a fração do dia e diminui.
Então, por exemplo, imagina que um estacionamento, você, R$10 a primeira hora, R$5 a segunda hora, vamos botar R$10 a primeira hora e R$5 as horas subsequentes. E o cara chega lá e fala que a diária é R$40. Então passou 1 hora 10, 2, 3 horas 20, 4, 5 horas 30, 6, 7 horas 40. A partir da 7ª hora até a 24ª ele não pode te cobrar mais, porque ele chegou ao máximo do fruto, né, da colheita do fruto, que é o dia que ele estabeleceu ali, R$40. Tá legal? Então, você pode fracionar a uma unidade menor? Pode, mas você não pode fazer com que essa unidade menor seja mais cara do que a ideia do fruto civil. Tá? Cuidado com isso. Por quê? Porque o possuidor de boa-fé, aí a gente vai reforçar isso lá em direitos reais, o possuidor de boa-fé, ele tem direito aos frutos colhidos. E o possuidor de má-fé, ele deve devolver os frutos colhidos. Tá? Então, o possuidor de boa-fé tem direito aos frutos colhidos e o possuidor de má-fé deve devolver os frutos colhidos. O possuidor de boa-fé não responde pelos frutos percipiendos. O possuidor de má-fé responde. E, numa questão processualística, o ponto de transformação do possuidor de boa-fé em má-fé é a citação válida. Então, por exemplo, se você começou a colheita de um determinado fruto, começou a colher, colheu, e no meio dessa colheita você está citado. O que você colheu antes da citação, em tese você é possuidor de boa-fé, salvo exibição em contrário, né? Salvo comprovação em contrário. Então, em tese, você é um possuidor de boa-fé, então é teu. Foi citado validamente, o que você colher, a partir daí você deve devolver. Então, é importante que nós saibamos a ideia de colheita e saibamos a ideia aí de possuidor de boa-fé e má-fé, porque isso vai interferir de forma direta. Uma outra coisa que a gente tem que chamar a atenção é que a ideia de produto existente no nosso Código Civil, ela é diferente da ideia de produto existente no CDC. Tá? Na perspectiva do CDC, a ideia de produto é completamente diferente da ideia de fruto, ou de produto utilizado aqui no nosso Código Civil. No CDC, segundo o artigo 3º, considera-se como produto todo bem imóvel ou imóvel material ou imaterial. Então, para a galera lá do CDC, produto é todo o bem que é trabalhado aí pelo CDC. Para a gente aqui, não. É um bem acessório que, quando é afastado do bem principal, não se renova, tá? Então, cuidado aí para você não confundir uma coisa com outra, certo? Continuando aqui, vamos lá. Continuando aqui nos nossos bens reciprocamente considerados, nós acabamos chegando nas pertenças. E o conceito de pertença, ele é um conceito negativo. Perceba, são bens que, não constituindo partes integrantes, acoplam-se à coisa principal, se destinando de modo duradouro ao seu uso, aformoseamento ou serviço. Veja o artigo 93. São pertenças os bens que, não constituindo parte integrante, então a gente tem que negar a ideia de parte integrante, se destinam de modo duradouro ao uso, serviço ou aformoseamento. Mas que diabo é parte integrante? Parte integrante são os bens que integram o bem principal, de tal sorte que sua separação prejudicará a fruição de todo o bem principal. Isso significa dizer o próprio uso do bem principal. São acessórios que se incorporam ao bem principal, completando-o e tornando possível o seu uso. Por exemplo, a roda de uma bicicleta não é uma pertença. A roda de uma bicicleta é uma parte integrante. Porque sem a roda, a bicicleta não funciona. Aí você pega e coloca aquele farolete, você coloca aquele farolzinho de LED na frente. Aquele farolzinho de LED é uma pertença, porque ela se destina ao bem principal de modo duradouro para o seu uso, serviço. Tá? Não é parte integrante, porque se você arrancar o faroletezinho, ele vai funcionar. Com base nisso, olha, atenção, não era nem isso aqui, é esse aqui que eu quero. Com base nisso, eu destaco um precedente do STJ, que pode ser utilizado em prova de concurso,
onde se diz que o sistema de georreferenciamento, o localizador, que é colocado por um motorista de caminhão no seu carro, pode ser retirado, no caso, por exemplo, de devolução do veículo para o banco por conta do financiamento. O STJ entende que aquele equipamento de monitoramento de georreferenciamento, ou então a própria câmera colocada na frente do veículo, é uma pertença e não uma parte integrante. Então ele não se vincula ao bem principal. Ele pode ser retirado, porque, lembrando a vocês, que as pertenças não acompanham necessariamente o bem principal. Lembra que ele é a exceção do princípio da gravitação, tá? Do princípio da gravitação. Então, o STJ entende que você pode retirar porque não se aplica ali, já que aquilo ali é uma pertença. Tá legal? Já que ali é uma pertença. Bom, do lado das pertenças, seguindo aqui o nosso ritmo, deixa eu ver até quanto tempo de aula a gente tem aqui. Tá legal? Tá tranquilo ainda? Seguindo o ritmo das pertenças, nós temos as benfeitorias. E aí as benfeitorias, como eu coloquei aqui, é tudo aquilo que foi acrescido ao imóvel com o intuito de melhorá-lo, dar utilidade ou aformoseá-lo, tá? Ah, Salomão, mas não seria isso uma pertença? Não, porque a benfeitoria ela é uma atividade feita no imóvel com o intuito de melhorar, conservar ou aformosear. E aí a gente tem 3 tipos de benfeitorias: as necessárias, as úteis e as voluptuárias. As benfeitorias necessárias, conforme diz o parágrafo 3º do nosso Código Civil, têm o fim de conservar ou evitar que o bem se deteriore. E aí a doutrina mais detalhista divide as benfeitorias necessárias em conservatórias ou conservativas e benfeitorias necessárias corretivas. Essa diferenciação também é só um primor, não precisa de muito cuidado no trato dela. A maioria da doutrina não diferencia, mas as conservatórias seriam aquelas que são feitas antes do dano, e as corretivas são feitas aquela quando o dano já ocorreu. Mas de uma forma ou de outra tem o fim de conservar ou evitar que o bem se deteriore. As úteis são aquelas benfeitorias que são feitas com o fim de facilitar o uso do bem. E as voluptuárias é mero deleite ou recreio. Aqui, uma informação que todo professor de civil chama a atenção. Nós temos aqui, ó, nossa próxima observação. Mas antes de chegarmos nela, todo professor de civil chama a atenção para isso. Cuidado, atenção, cuidado. Cuidado com a ideia de benfeitoria previamente determinada, como, por exemplo, uma piscina é sempre a benfeitoria voluptuária. Cuidado com isso. As benfeitorias devem ser observadas de acordo com a sua interação com o bem principal, tá? De acordo com a interação do bem principal. Então, se é para formosear, é voluptuária. Se é para melhorar, tornar mais útil, é benfeitoria útil. E se é para conservar, é benfeitoria necessária. Cuidado, pessoal. Pintar uma parede, por exemplo, pode ser necessária, pode ser útil, pode ser voluptuária. Trocar telhas pode ser necessária, pode ser útil, pode ser voluptuária. Tá? Não fica com um exemplo fixo na cabeça de vocês. Presta atenção no que a questão está querendo insinuar a vocês. Presta atenção nesse elemento em razão do bem principal. E aí, veja que uma observação que não se consideram como benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos no bem sem intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Nesse caso aí, a gente pode falar de ascensão, tá? Na modalidade de aluvião, na modalidade de avulsão. Pode até ser uma acessão, mas não é uma benfeitoria. Veja que a benfeitoria tem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor, necessariamente. Ok? E aí já saiu ali uma interrogação que diz que as ascensões são passíveis de serem indenizadas como ocorre com as benfeitorias. Então completa aqui a ideia. Só cuidado, benfeitoria tem que ter necessariamente a intervenção do proprietário, do possuidor ou do detentor. Tá legal? Tranquilo, né? A ideia de benfeitoria a gente vai voltar a trabalhar com ela quando a gente falar de possuidor. Porque ter possuidor de boa-fé e possuidor de má-fé resultará aí na questão da indenização, da indenizabilidade e direito de retenção, que eu coloquei aqui em resumo
só para ilustrar nesse momento inicial. Benfeitoria necessária, possuidor de boa-fé indeniza, mais direito de retenção. Má-fé só indeniza. Úteis, indeniza, direito de retenção. Má-fé, ali um asteriscozinho, não indeniza. Voluptuária, pode levantar. Levantar significa afastar do bem principal, desde que não altere sua substância. E má-fé não pode levantar. Então, atenção com essa questão desse critério qualificador aí das benfeitorias. Tá legal? E aí, para a gente finalizar, né, para que possamos finalizar a nossa aulinha, falta a nossa última classificação, que é a classificação de bens públicos e bens privados, tá? Que o código se utiliza aí pelo critério de titularidade, dizendo que se considera como bem público aqueles que estão pertencentes às pessoas jurídicas do direito público interno, e os demais são particulares. Perceba que a qualificação dos particulares é subsidiária. O que não for público, pelo código, é particular. Só que essa qualificação por titularidade, ela é questionada por alguns autores. Dizem que não é suficiente. Olha só, porque, por exemplo, como ficam os bens da sociedade de economia mista? Como ficam os bens particulares e afetados pelo serviço público? Né? Como ficam os bens por empresa pública? E aí, com base nisso, a doutrina vem se dividindo, principalmente o pessoal de direito administrativo, e questiona um pouco essa classificação por titularidade e acha mais adequado se qualificar bem público ou particular de acordo com a sua finalidade. Tanto que o STJ está aí para vocês, entende que as empresas públicas sujeitam-se aos princípios da administração pública. Tá? E o nosso enunciado 287 da Jornada de Direito Civil também já dá uma afastada quanto ao critério de titularidade e vincula-se a definir o bem público e bem particular de acordo com a sua afetação, tá? A sua afetação. Então, repetindo, o Código Civil utiliza o critério de titularidade para classificar o bem público do bem privado. A doutrina mais moderna, principalmente os administrativistas, questionam isso e passam a utilizar um critério mais de afetação, ou seja, está sendo afetado para a utilidade pública, seria então um bem público. Tá? Já viu ali, tem um errinho, já viu ali que já vai ter uma jurisprudência, né? E aí, para a gente finalizar mesmo agora, os bens públicos se dividem em bens de uso comum do povo, uso especial e os bens dominicais. Vocês estão vendo aí, os bens de uso comum do povo são rios, mares, estradas, praças públicas. Os de uso especiais são aqueles voltados ao funcionamento da própria administração pública, como terrenos, imóveis, bens destinados, móveis destinados ao próprio funcionamento da administração pública, conforme diz o 99, e os dominicais são aqueles que constituem o patrimônio da administração pública como objeto de direito real ou pessoal. Dentro desses, a gente tem que lembrar que os bens de uso comum do povo e os de uso especiais são inalienáveis enquanto ficarem nessa qualificação. Eles podem ser desafetados, transformando-se em bens dominicais ou dominiais, e aí a gente vai para a lei de licitações, que no artigo 17 permite, tem as regras lá, não vou entrar, que é o pessoal de direito administrativo, existem as regras que autorizam aí a alienação dos bens dominicais ou dominiais. Lembrando a vocês que os bens públicos não são passíveis de uso capião, tá? Não são passíveis de uso capião. Por não serem passíveis de uso capião, por serem aí vinculados a bens públicos, a súmula 619 do nosso STJ diz que a ocupação de um bem público configura uma mera detenção, não sendo passível se falar, deixa eu voltar grandão aqui, não sendo passível, portanto, se falar em mera, não sendo passível se falar em direito de retenção ou indenização por benfeitorias, tá? Lembra, mera ocupação, mera detenção, não tem direito de retenção nem pagamento de benfeitorias. Legal, pessoal? Então, muito obrigado para vocês. Chegamos aqui no nosso final da nossa aula de bens. Espero ver vocês nas próximas aulas. Dúvidas, sugestões? Instagram, @salomãorezedá, e e-mail salomãorezedá@gmail.com.
Obrigado pela paciência de todos. Vejo vocês aí, então, na nossa próxima aula. Um forte abraço. Até mais.